Capítulo 5. Os não tão felizes anos 20. 1925 a 1933. O Tratado de Paz assinado em Versalhes não conseguia fazer esquecer as mortes, nem desviar os olhos das cidades destruídas, que desta forma permanecia um quadro desolador ao qual se juntou a desordem civil e o desemprego. Base perfeita para as ditaduras. Era preciso esquecer tantas coisas. Para tal nascia aquela época dourada. Por todo o lado, sente-se uma vontade de viver, de esquecer as atrocidades sofridas e recuperar o tempo, acelerando ao máximo o futuro da vida. Por volta de 1925, a guerra ficava longínqua e o dinheiro circulava com fluidez. As pessoas gastavam e só existia uma justificação: viver melhor. Apesar das nuvens cinzentas que ameaçavam o futuro, vivia-se com uma relativa calma social. Até os intelectuais viam as coisas de ângulos menos negativos, como se a Primeira Guerra Mundial tivesse enterrado velhos estilos de vida. Os movimentos operários começaram um período de descanso, porque apesar de grandes diferenças entre as classes sociais, havia pão e dinheiro. O desenvolvimento económico, a deslocação de grandes massas de camponeses para as cidades, o decrescimento do analfabetismo, o acesso da mulher à vida social e a nova legislação laboral controlam as relações entre patrões e operários. A guerra tinha arruinado uns e enriquecido outros. A Europa saiu da contenda com os recursos esgotados, as infraestruturas de transportes e comunicações destruídas e os meios de produção devastados. Por sua vez, a América do Norte, que aparecia como grande potência, tinha saído ilesa devido ao seu afastamento do teatro bélico, e o ritmo de produção imposto pela guerra desenvolveu a sua indústria, surgindo assim como potência hegemónica. Com a morte do presidente Harding, em agosto de 1923, o seu sucessor, o vice-presidente Alvin Coolidge, fez poucas mudanças. Era mais conservador que Harding, mas sensível aos interesses dos grandes homens de negócios, combatendo todo o tipo de radicalismo e mudança. Assumiu uma presidência desacreditada pelos escândalos e pressionada com problemas urgentes tanto internamente como no estrangeiro. A América esteve alheia da crise ao longo dos anos de expansão económica. Os impostos desceram, o capital foi favorecido e as muralhas protecionistas foram mantidas. A economia acima de tudo. De 1924 a 1929, aumentaram os trabalhadores de colarinho branco, com salários muito superiores aos dos operários e camponeses. A população urbana aumentou. Da mesma forma, o poder económico das classes altas disparou e em 1929 o rendimento per capita do americano médio era de mais de $680 anuais. Herbert Hoover sucedeu a Coolidge na presidência da nação. O presidente Coolidge e o seu ministro da Economia, Mallon, fomentavam o enriquecimento fácil e rápido. O dia 24 de outubro de 1929 passou à história como a Quinta-feira Negra. Naquele dia, 13.000 ações mudaram de mãos e o preço desceu como nunca tinha acontecido na história da Bolsa de Nova Iorque. Demorou 2 anos a bater no fundo, arrastando 2/3 dos índices lá representados. Fecharam muitas fábricas, as hipotecas não foram pagas, casas e negócios foram perdidos, os bancos falharam, os dividendos deixaram de ser pagos, desceu o trigo, o algodão, o cobre, o petróleo, a carne e uma longa lista de produtos básicos. E o poder de compra de milhões de famílias afundou-se irremediavelmente, ao mesmo tempo que o comércio exterior caía a pique. O desemprego aumentava de forma assustadora. Houve 3 Olimpíadas na década. As de Paris, que deixaram boa impressão no âmbito desportivo pelas proezas de Paavo Nurmi, a estrela das pistas, que conseguiu 20 recordes do mundo e ganhou 9 medalhas de ouro. A crise económica, a depressão, também se sentiu no âmbito olímpico, de tal forma que o problema foi notado nos Jogos de 1932 celebrados em Los Angeles. O grande custo das viagens e estadias das representações reduziram o número de participantes. A Sociedade das Nações, com sede em Genebra, foi criada para garantir a independência das pequenas nações após o Tratado de Versailles. Nasceu como tribuna de debate internacional. No início, a ausência dos Estados Unidos desvirtuou as suas possibilidades,
mas era uma excelente montra diplomática numa altura em que era necessário acreditar na paz. Em 1925 as coisas corriam bem. A Europa recuperava da inflação, a moeda estabilizou na maior parte dos países, foram reatadas as relações entre a URSS e as principais nações e chegou-se a um acordo na forma de pagamento das compensações da Alemanha aos países vencedores da Primeira Grande Guerra, o Plano Dawes, de 1924. A Alemanha tinha recuperado de tal forma que, de 1925 a 1928, converteu-se na segunda potência mundial. Também a França recuperou. Era possível chegar a acordo e a Sociedade das Nações preparou o Acordo de Locarno, assinado em 1925 pela França, Bélgica e Alemanha, garantindo as fronteiras de acordo com a Inglaterra e a Itália, abrindo as portas à Alemanha com um lugar permanente no Conselho. Dois grandes políticos foram os manipuladores do acordo, o francês Aristide Briand e o alemão Gustav Stresemann, que apoiavam uma política de aproximação. Em 1924 morreu Lenin, que deixou uma profunda divergência no seio do comunismo russo. Em 1922 tinha mudado o nome da Rússia para o de URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Uma das fações, dominada por Leon Trotsky, estava a favor da exportação do comunismo para todo o mundo, instalando uma revolução permanente para que não houvesse possibilidade de rever as coisas ou de voltar atrás. Eram os homens da velha guarda. A luta entre Stalin e Trotsky foi terrível e acabou com a expulsão de Trotsky em 1929. Em 1930, o 16º Congresso do Partido Comunista reconheceu Stalin como líder indiscutível. Stalin tinha uma opção: industrializar o país, e conseguiu. Para tal, começou em 1928 a destruir os latifúndios, acabando com os agrários e também com os camponeses acomodados. Esta política foi levada a cabo de uma forma brutal. A coletivização do campo, da agricultura e do gado tinha começado. A megalomania do ditador não tinha limites. Conseguiu o que pretendia, com a perseguição a qualquer sinal de desobediência, com a criação de um aparelho policial perfeito e com a repressão. Não obstante a violência dos métodos, Stalin deu à Rússia uma finalidade coletiva, uma meta moral construtiva, uma unidade de destino. Todos pareciam querer o mesmo: transformar a URSS na primeira potência mundial. Quase foi possível, embora à custa do sangue, do suor e das lágrimas de milhões de russos perdidos nos inúmeros arquipélagos de deportação e miséria. Em outubro de 1925, o Tratado de Locarno supôs uma boa disposição internacional para resolver pacificamente os problemas. Falou-se de diálogo. O inglês Chamberlain, o francês Briand e o alemão Stresemann e o italiano Mussolini renunciavam à violência. O desenvolvimento da economia proporcionou o entendimento. O clima de paz parecia responder à realidade. Em 1926 e 27 tiveram lugar a Conferência de Desarmamento e a Conferência Económica Internacional. A prosperidade proporcionou a euforia. Falava-se de Belle Époque, Happy Years, de Prosperity, felizes anos 20. Era necessária esta lufada de ar fresco e vibrante de uns anos dourados nos quais o capitalismo criou riqueza, modernizou as empresas e melhorou a vida. A aviação constituía uma imparável revolução no mundo dos transportes. Não foi por acaso que, em maio de 1927, Charles Lindbergh cruzou o Atlântico com o seu Spirit of St. Louis, Nova York, Paris, sem escalas, em 33 horas e meia, cobrindo uma distância de 5.809 km. Embora passando despercebido, um dos inventos mais inovadores e revolucionários aconteceu em 1929, numa pequena vila de Nova York, onde Michael Cullen inaugurou o primeiro supermercado. Os preços baixos faziam frente à crise. O automóvel alcançava grande popularidade, de tal forma que em 1927 um em cada 4 norte-americanos tinha carro. As linhas de montagem da Ford produziam metade dos automóveis que circulavam no mundo. Os seus modelos T mostravam a pujança industrial americana. O automóvel era o expoente de uma época feliz e confiante. Tinha-se tornado num elemento que transcendia a sua própria utilidade. Supunha liberdade, intimidade e status.
Charlot refletia em tempos modernos a natureza dos novos métodos de trabalho, um cântico agridoce à máquina e à linha de montagem. Recomendava-se o contrário do que até então tinha sido uma virtude, a poupança. Agora apelava-se a gastar, comprar, a armazenar bens, objetos, coisas, não dinheiro. Muito cedo foi difícil encontrar alguém que não tivesse dívidas. A mudança de mentalidade, a transformação do homem em consumidor, afetou pouco a pouco a estabilidade social. O cinema revelou-se como um espetáculo da altura. Em 1926, o enterro de Rodolfo Valentino, pouco depois da estreia de O Filho do Sheik, mostrava quanto eram apreciados os seus filmes. Existiam perto de 1000 salas de cinema nos Estados Unidos, quando em 1927 um subúrbio de Los Angeles, Hollywood, se transformava na meca do cinema. Aquele ano tinha estreado o primeiro filme falado, O Cantor de Jazz. De facto, a única coisa que se ouvia eram as canções de Al Johnson e algumas frases dos protagonistas. Os prémios da Academia de Cinema e Artes e Ciências não se fizeram esperar. Em 1927, entregaram-se os primeiros prémios no Hollywood Roosevelt Hotel, em Los Angeles, que começariam a chamar-se Oscar em 1931. O cinema consagrava-se como a sétima arte. Na Rússia, Eisenstein filmou o Coraçado Potemkin em 1925, o mesmo ano no qual estreava A Quimera de Ouro. O austríaco Fritz Lang, o diretor dos diretores, pelo seu filme Metrópolis, visão expressionista do mundo, que causou grande impacto. O sorriso subtil e a gargalhada saudável e aberta são postas por Harold Lois em Marinheiro de Água Doce e O Homem-Mosca, e Buster Keaton com o seu maquinista da Geral. Contribuem para o humor da época cómicos como Stan Laurel e Oliver Hardy no Bucha e Estica. Greta Garbo começa a brilhar no ano de 1931. O capitalismo selvagem recorreu a métodos desonestos, o que exaltou os ânimos das nações menos desenvolvidas, preparando-as para a mensagem comunista. Foi estabelecido o sistema de monocultivo que condenou os países do terceiro mundo aos resultados e flutuações dos preços das matérias-primas nas bolsas de todo o mundo, o açúcar em Cuba, o café no Brasil, as bananas na América Central. Na América de Calvin Coolidge, que presidiu durante todos estes anos, as tradições perdem peso, cresce o número de cabarés, de music-hall, de espetáculos e diversões. A mulher incorpora-se na vida social e, à medida que as saias ficam mais curtas pela primeira vez na história, começa a praticar atividades até então interditas. O ritmo de vida é o do foxtrot e do charleston. Em 1927 surge em Paris uma moda de primavera insólita. Saias que chegam até aos joelhos e a linha de talhe está ao nível das ancas. O preto, como cor predominante, ressalta a figura da mulher. Ainda bem que, em 1933, foi inventado o Valium, que ajudaria a suportar as dores de cabeça, a ansiedade, resultado destas mudanças drásticas da sociedade ocidental. Em 1925 decorreu em Washington o primeiro congresso do Ku Klux Klan, organização racista que praticava a violência racial. Era uma organização poderosa com mais de 5 milhões de associados. O seu racismo não era teórico. Estavam dispostos a eliminar fisicamente negros, judeus e católicos. Antes de 1930, os Estados Unidos começaram a expandir-se pelas Caraíbas e América Central. Era a potência hegemónica do hemisfério americano, onde acumulava produtos e matérias-primas necessárias em novos mercados. O auge do automóvel provocou um hiperdesenvolvimento de outras indústrias, o vidro, o petróleo, a borracha e ferramentas, ao mesmo tempo que era necessária uma maior atenção a outras matérias-primas agrícolas procedentes da América Latina. América Latina, onde a crise viveu de forma intensa e dramática, provocando revoluções. A diminuição massiva de exportações foi acompanhada pela descida do valor da moeda e por desequilíbrios financeiros que deram lugar a convulsões político-sociais. A tendência revolucionária tomou em alguns casos um cariz liberal, mas na maioria foi totalitária. A queda das exportações do café levou o Brasil em 1930 à Revolução.
Na Argentina, o governo radical de Irigoyen foi destituído pelos militares após a queda da moeda e o poder foi ocupado pelo general Uriburu. O Chile experimentou a crise de forma grave porque os nitratos sintéticos ameaçaram o produto de exportação mais importante do país. O México vivia com revoltas crispadas conduzidas pela esquerda anticlerical, mas afastada das necessidades do povo. Em Cuba é fundado o Partido Comunista, que tinha como objetivo acabar com a influência da Igreja, pois acreditava que era conivente com o regime corrupto de Gerardo Machado. Em Lima nasce o Partido Comunista Peruano, que aspira a instalar a ditadura do proletariado, enquanto o APRA combatia a influência norte-americana. Em geral, as greves e o descontentamento proliferam na maior parte dos países, o que leva ao levantamento contra a ameaça norte-americana. Para esta situação explosiva contribuiu o tratado assinado em 1926 e que limitava a soberania do Panamá. Sandino negou-se a aceitar a invasão norte-americana da Nicarágua. Com este ritmo imposto à produção mundial, os mercados apresentavam uma oferta superior à procura, o que levou à queda dos preços. Os salários bloquearam ou subiram um pouco e, com isto, o poder de compra. O investimento diminuiu porque não oferecia os benefícios que proporcionava à Bolsa. Em 1924 morreu Lenin e emergia imparável a estrela sangrenta de Stalin, também a de Hitler. Na Itália, Benito Mussolini, que foi socialista em 1925, tornou-se fascista, apoiado pela burguesia, e em 1926 assumia quase todos os poderes. Devido ao desenvolvimento e prosperidade, o povo pôs-se do seu lado porque tinha trazido de novo o prestígio à Itália. Como primo de Rivera em Espanha, uma das obsessões de Mussolini foram as obras públicas, as infraestruturas viárias, os caminhos de ferro, as estradas. Tinha a obsessão latina da magnificência. O seu pensamento político era filantropo e de altruísmo patriótico. Com as suas bandeiras e estandartes, os seus uniformes e canções, as suas consignas e desfiles, o fascismo conseguiu os efeitos hipnóticos sobre as massas. A fundação da Ação Católica por Pio XI, cujo pontificado se estende durante este período histórico, supunha uma vontade e esforço para contrabalançar os ataques furibundos que a Igreja recebia do capitalismo, do racismo, do totalitarismo e do culto da violência. Sopravam, no entanto, ventos anti-imperialistas. O Norte da África enfrentou a França, a Índia, a Inglaterra. Em 1930, Gandhi, o Mahatma, a grande alma, decidiu desobedecer às leis impostas pelos ingleses, adotando uma postura insólita, a resistência passiva. As relações com os britânicos não levavam a nenhuma parte. Em 1927, Chiang Kai-shek terminou a Guerra Civil e, à frente do Exército Popular Republicano, marchou em direção ao norte para unificar o país e conquistar Pequim em 1928. O comando do exército militar dividiu-se em dois depois da tomada de Xangai. Os conservadores afastaram-se dos Açores soviéticos e tentaram fundar um Estado totalitário. A extrema-esquerda consolidou-se nas províncias de Jiangxi e Fujian e fundaram um governo comunista sob o comando de Mao Tse-tung e Chu Te. Em 1925, o Japão desenvolveu uma campanha à escala mundial para atrair mercados. Era a única saída para a sua crise económica. Com a morte em 1926 do imperador Taisho, todos perceberam que acabou uma época e que começava a de Hirohito, a era Showa. Em 1931, os oficiais radicais iniciaram a Guerra da Manchúria, condenada pela Sociedade das Nações, que não reconheceu aquele novo Estado. Perante a atitude do Ocidente, o Japão abandonou aquele organismo em março de 1933, desobedecendo ao Tratado de Washington, começando a rearmar-se. Os problemas continuaram na Alemanha e, quando Hindenburg foi reeleito, nomeou Hitler como chanceler. Era o dia 30 de janeiro de 1933. Hitler dissolveu o Parlamento e convocou eleições. O incêndio do Reichstag, uma semana antes, foi utilizado para implicar os social-democratas e comunistas, conseguindo uma maioria suficiente para subir ao poder. Em 1929, o primeiro-ministro inglês, o trabalhista MacDonald, fundou um governo de coligação.
Para fazer frente aos problemas derivados da crise, desceu os salários, limitou o subsídio de desemprego e tomou uma série de medidas que provocaram uma onda de greves. O déficit orçamental de 1931-32 ascendeu a mais de 800 milhões de libras. A moeda desvalorizou, abandonou-se o padrão de ouro e terminou a liberdade cambial. Na França, a crise demorou 1 ou 2 anos a chegar, mas a tirania entre o Bloco Central e a coligação de esquerda tornou as coisas mais difíceis para a política. Poincaré, presidente de 1926 a 29, tinha desvalorizado o franco e tinha orientado a economia de uma forma protecionista da indústria e da agricultura, mas nada pôde evitar que em 1931 a crise fosse enorme. Desta forma, a terrível herança de Wall Street foram Hitler e o sistema soviético, que ficaram reforçados e ganharam posições. O fantasma da revolução estava na alma de todos. O mal-estar serviu de semente para a formação de totalitarismos. A Alemanha, fanatizada, dividiu-se na esquerda vermelha e na direita em partes iguais. 6 milhões de cada lado. Em 1931, os conservadores subsidiaram o partido de Hitler perante o pânico burguês pelo desenvolvimento da esquerda, as revoltas de rua, a desordem, a inflação, as dificuldades económicas. Hindenburg, reeleito em 1932, fez de Franz von Papen chanceler. Estávamos em maio de 1932. Os nazis foram legalizados na ingênua esperança de integrar os seus votantes. No âmbito científico, um feito de grande importância teve lugar em 1924. Ernest Rutherford dividiu os núcleos atómicos. A porta nuclear ficara aberta. Em 1930, o norte-americano Ernest Orlando Lawrence construiu o ciclotron, um aparelho de pouco mais de 11 centímetros de diâmetro que acelerava partículas. 2 anos depois, James Chadwick descobriu o neutrão. Era o início da era atómica. Também dava os seus primeiros passos em 1926 uma ciência de transcendental importância, os foguetões. Um desconhecido cientista norte-americano, Robert Goddard, experimentava os seus estranhos artefactos no quintal da sua casa, em Massachusetts. Na Europa, um grupo de jovens cientistas, ao qual se juntou Wernher von Braun em 1930, começou a fazer experiências com foguetões propulsionados por combustível líquido. A medicina avançava. Em 1928, o inglês Alexander Fleming descobriu a penicilina enquanto observava a forma como uma cultura de estafilococos era destruída pelo bolor. No mundo da arte, com a morte do espanhol Juan Gris em 1927, todos estavam de acordo. Ao lado de Picasso, Francis Picabia e Braque, Juan Gris tinha sido um dos fundadores do cubismo. As suas obras, como o Almoço, eram um expoente importante na época dourada da arte. Tudo mudava. A arte transformava-se ao mesmo tempo que a sociedade. A pintura acusou os desequilíbrios da época. A palavra-chave foi inventada pelo poeta francês Apollinaire: surrealismo. Também o mundo do pensamento acusava o mesmo estado de coisas. Kafka publicou O Processo e Hitler escreveu o seu Mein Kampf, A Minha Luta, uma luta contra o género humano que geraria dezenas de milhões de mortos. Em 1926, Thomas Edward, conhecido como Lawrence da Arábia, publica Seven Pillars of Wisdom e em 1933, quando só há sinais de tragédia, Malraux escreve A Condição Humana. José Ortega y Gasset estudou a natureza dos tempos que vivia na rebelião das massas. A época fazia jus ao seu título. Tudo mostrava tristeza, a antecipação do desastre. A arte procurava o seu canto. A Bauhaus alemã, o suíço Le Corbusier, que chama a sua atenção pela arquitetura de volumes, de cubos, esferas e pirâmides que flutuam sobre hastes, procurando um efeito plástico. O norte-americano Frank Lloyd Wright e, no final, a fuga para o céu, a arquitetura vertical, o Empire State Building em Nova York, que admirou o mundo em 1931. O marxismo parecia acertar nos seus vaticínios após a Depressão de 1929. O capitalismo consumiu-se até acabar com ele próprio.
E outra vez tinha atualidade aquilo que o novelista francês Charles-Louis Philippe disse em 1897. Acabou a época da cortesia e do diletantismo. Agora precisamos de alguns bárbaros. Já estavam atrás da porta. Não alguns, mas muitos.